Hoje eu vou falar de 3 assuntos muito importantes para mim. E vou tentar juntar tudo numa salada que espero que faça sentido no final, que traga boas reflexões e que faça a gente agir melhor com a gente a partir daí. Então, eu sempre fui a louca da viagem. Eu amo viajar. Desde muito cedo, o viajar foi assim um catalisador de decisões minhas. Posso te dizer que desde criança, porque eu tinha 11 anos de idade quando eu tomei uma decisão por mim, que até hoje faz muita diferença na minha vida. Eu decidi que eu ia fazer inglês. Claro, tive a influência da minha mãe de perguntar se eu queria, era algo que não era tão comum assim, né? Para além do inglês da escola. Comecei a ter inglês na escola aos 11 anos, quando eu estava na quinta série. E ela perguntou se eu queria fazer um curso de inglês também. E aquilo para mim foi algo assim muito forte e decisivo, porque naquele momento eu disse: "Sim, eu quero, porque eu quero viajar. Eu quero ir embora do Brasil", eu dizia: "Eu quero ir embora do Brasil". Então eu queria muito viajar. E eu estudei dos 11 aos 18, 19, e quando eu tinha 19 anos eu fui morar na Nova Zelândia. E esse inglês que eu estudei por 8 anos, foram 8 anos de estudo, assim, contínuo, foi decisivo para as oportunidades que eu tive lá. Eu tive oportunidades de trabalho um pouco mais tranquilas do que brasileiros que chegavam lá sem inglês, porque a gente sabe, quem viaja sabe, a gente encontra muito brasileiro que decide que vai e vai. E sempre dá um jeito, sempre consegue também ter oportunidades e vai crescendo a partir daquele ponto. Mas essa decisão da minha menina de 11 anos me ajudou muito, né? Foi uma decisão que ela nem sabia do quanto ia me ajudar, o quanto ia me fazer bem, mas era uma decisão pensada com um objetivo que ela tinha e algo que eu acredito que ajuda bastante para a gente fazer algo que é uma construção, né, como estudar inglês, muitas pessoas não conseguem permanecer no estudo de outro idioma. E, ao meu ver, é muito por não terem esse objetivo seu com aquilo. É muito, porque eu preciso para a escola, né, quando é criança, ou é porque eu preciso para o trabalho, já depois de adulto, mas não é para algo que ela queira muito para si. E daí a gente não sustenta mesmo. É muito difícil sustentar quando não tem um motivo pessoal. Então eu tinha esse motivo pessoal, eu estudava, eu gostava de estudar inglês, acabava fazendo as provas dos colegas também na escola, e o inglês sempre foi algo assim presente na minha vida. E depois, de adulta, né, voltei para o Brasil, as minhas escolhas profissionais anteriores tinham sido em função do inglês também. Fiz comércio exterior na faculdade, trabalhei com isso por um tempo, mas até a escolha do comércio exterior tinha a ver com a minha vontade de viajar, porque eu queria que a minha profissão me proporcionasse essa vida mais itinerante. Eu queria conhecer o mundo através da minha profissão, né, juntar as 2 coisas, já que eu tinha que trabalhar, eu queria que esse trabalho me proporcionasse viajar. Nunca viajei a trabalho no comércio exterior. Existe sim, né, dentro do comércio exterior, algumas posições que viajam, que era a área comercial, mas eu também não tinha muito esse lado comercial, né, eu tinha só o idioma mesmo e a faculdade, mas acabei não indo para esse lado e no meio desse caminho, assim, 5 anos depois de formada na faculdade, eu percebi que não era o meu caminho. E fico feliz que eu tive a coragem de mudar o caminho, né, de começar a minha história aprofundada ali no yoga e uma aluna uma vez me perguntou: "Tu largou tudo para ser feliz?" Eu disse: "Sim, larguei tudo para ser feliz. Eu larguei aquela carreira que ela estava indo bem e não senti dificuldade quando a coragem veio, quando parecia o momento certo, fiz essa transição tranquilamente. Mas depois de novo, veio a oportunidade de estudar ioga fora do Brasil, porque eu tinha o inglês. Porque a minha criança de 11 anos decidiu que ela queria fazer algumas coisas e precisava do inglês e ela foi atrás. Então, hoje eu percebo o quanto eu tenho que agradecer essa criança, porque ela me deu algo que só ela poderia dar. Claro, outras versões minhas depois poderiam ter feito o que ela fez, mas foi a decisão dela que hoje me permite
ter a facilidade que falar inglês me permite. Então eu fiz lá minhas formações na Austrália, depois eu fui para a Índia, sem depender de ter tradução, porque eu conseguia compreender, conseguia me comunicar e tudo foi fluindo muito bem por causa disso. Estou dando uma introdução e eu não cheguei no assunto principal do episódio de hoje. Mas fica comigo, porque eu estou contando alguns fatos, talvez importantes, para a gente ter a base da conversa de hoje. Eu gosto de ter conversa com base, eu acho que tudo precisa de base, tá? Então, fui lá, fiz minhas formações e sempre também, né, investindo num depois. O inglês me ajudou para tudo que eu fiz, mas assim, tudo que eu fiz depois também era sempre, porque depois que eu fizer isso, aí sim, aí eu vou ter chegado, daí eu vou ser algo diferente, né? Então, quando eu me formei na faculdade, eu achava bem ruim o fato de que a faculdade que eu fiz não me desse um título, um nome. Não sei se vocês, já pararam para pensar nisso, mas para mim isso incomodava, porque depois de terminar a faculdade de comércio exterior, eu não era algo como médica, advogada, dentista, administradora, não. Eu era formada em comércio exterior e eu poderia ter algum cargo dentro de uma empresa, e daí eu teria o nome do cargo, né, e aquilo me incomodava, eu pensava: isso não é uma profissão, né". Eu tenho uma formação acadêmica, mas eu não tenho uma profissão. E isso sim, leva diretamente para o que eu quero trazer de reflexão com vocês hoje, porque muitas vezes a gente faz coisas na vida para termos títulos, para termos recursos, para termos experiências que depois nos permitiriam ser algo, ser um cargo. Daí a gente diz: eu sou isso, eu sou feliz, eu sou amada. Então, tem várias coisas que a gente quer ter, e daí a gente faz para ter, porque a gente acha que quando a gente tiver, a gente vai ser. Então, esse é o ponto central do episódio de hoje. Mas antes de a gente seguir com o assunto do episódio de hoje, respira comigo. Inspira profundamente e solta. Independente do que tu esteja fazendo agora, é importante que tu esteja aqui, de verdade, com a tua presença, te permitindo esse momento de reflexão que pode mudar depois, a forma que tu faz as coisas para ter coisas para depois ser, né? Aqui o incentivo é para que tu foque no ser, porque se a gente continuar seguindo essa ordem invertida, a gente vai cansar. Eu acredito que boa parte das pessoas hoje está cansada porque está com essa ordem invertida. A gente faz uma infinidade de coisas que a gente não queria fazer, ou que a gente não consegue fazer sendo feliz já, sendo próspero já, sendo amado já. Porque a gente está sempre buscando um outro estágio daquilo. A gente busca a felicidade que a gente ainda não tem fazendo aquilo. Porque a gente acha que a gente vai ter outra felicidade maior se a gente fizer tanto até que a gente chegar a ter algo que a gente considera que a gente precisa ter para ser. Entendem a confusão que está dentro da gente? Eu digo da gente porque mesmo eu tendo a consciência de que essa ordem está invertida, tem momentos que eu me pego confusa nisso, confusa eu digo no fazer mesmo, fazendo sem consciência, de que eu não preciso chegar em algum lugar específico para ser. Vou dar um exemplo agora linkando com a história toda que eu trouxe para vocês do inglês, das viagens, né. Eu amo viajar, de verdade. Mas eu posso compartilhar aqui com vocês algo bem íntimo, de que na maior parte das vezes que eu estava viajando, realizando sonhos, vivendo coisas incríveis, eu já tive o privilégio de viajar, assim, para lugares muito maravilhosos que, eh, eu precisei abrir mão de ter outras experiências para viver essas, né, para viver essas viagens.
E quando eu estava vivendo elas, eu não estava lá de verdade. Em muitos momentos eu não estava lá de verdade. Eu estava lá pensando que eu tinha que estar fazendo outras coisas. Eu estava lá, preocupada, tentando controlar a situação, preocupada com o dinheiro, preocupada com, coisas que poderiam dar errado e às vezes nem estavam dando errado. Eu estava estressada. A última viagem que eu e o Léo fizemos foi a última grande, assim, foi em 2023. E ali nós 2 realizamos um sonho nosso, que era de fazer uma viagem de motorhome. A gente planejou por vários meses, a gente se organizou para ir. E quando a gente estava lá vivendo aquilo, é claro que teve momentos ótimos, teve vários momentos que a gente curtiu, mas eu posso dizer, assim, que mais de 50% do tempo, eu estava preocupada porque eu tinha que estar trabalhando mais, eu estava preocupada porque eu tinha que estar gastando menos, eu estava preocupada porque eu tinha que estar dando atenção para outras pessoas, que eu tinha que estar fazendo outras coisas, porque senão eu não ia ser tão eficiente, porque senão eu não ia até o estresse de que eu tinha que estar aproveitando mais do que eu estava sentindo. Então esse fazer, que era sempre fazer algo que eu ainda não estava fazendo, era sempre um entregável que eu ainda estava devendo, que não me deixava ser feliz naquele momento que eu estava fazendo algo que era para eu ser feliz, era para eu estar me sentindo feliz. Então essa semana, na quinta-feira, eu e o Léo vamos viajar de novo. É uma viagem que já está marcada há uns 2 meses, não tinha compartilhado aqui ainda, estava bem estressada fazendo coisas, tanto que nas últimas semanas eu não consegui gravar os episódios semanais, eu gravei no ritmo que deu, porque eu estava fazendo coisas para poder depois curtir melhor a viagem. Estava tentando deixar tudo bem organizado antes, o que eu acho sim importante, mas mesmo assim, eu passei essas semanas tão estressada fazendo, tão distante da minha paz que eu gosto de ter, que eu gosto de ser paz também. E em alguns momentos a gente conversava aqui, eu e o Léo, assim, e pensava assim: "Ai, não sei o quanto que tá valendo a pena, né, ter essa viagem maravilhosa ali na frente, se antes dela a gente perde totalmente a paz, porque a gente quer deixar tudo muito organizado, muito perfeito. Não vai ficar. É claro que vai ter alguma coisa pra gente resolver depois, durante a viagem também. E dessa vez a gente conversando, assim, eu percebi o Léo estressado. Nessa semana eu percebi ele estressado com as coisas para fazer, e daí estressado com a viagem em si, dizendo: "Ai, será que a gente deveria ir? Porque a gente está com bastante demanda na escola, a gente está com muitas coisas para fazer, a gente vai gastar bastante de novo". E é claro que são preocupações válidas, mas muitas vezes essas preocupações que são válidas, elas tomam uma proporção que nos impedem de curtir, de viver, de relaxar. E daí eu compartilhei com ele uma decisão que eu já tinha tomado algumas semanas atrás, que era de, dessa vez, eu vou curtir a viagem. Independente do que aconteça, se tiver problema para resolver, eu vou resolver, mas enquanto tiver tudo bem, eu vou curtir. Porque senão, assim, eu amo a minha casa, eu sempre gostei muito de viajar, mas nos últimos anos eu tenho uma relação com o nosso lar que é muito maravilhosa. Eu amo onde a gente mora, eu amo a vidinha que a gente tem aqui. E para eu sair daqui, para viajar, que é algo que eu gosto muito de fazer, para não curtir, aí eu prefiro não ir, mesmo a viagem sendo algo tão importante para mim. Então eu decidi que eu vou me divertir. Eu já estou me divertindo agora, desde que eu tomei essa decisão, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer antes de viajar com mais leveza. O que não der para fazer tá tudo certo. Vai ficar assim daí. Eu me perdoo. Mas é essa decisão de que eu não preciso tá com tudo perfeito, com tudo feito, com tudo aprovado, com todo mundo gostando de mim, com o podcast dando tão certo, com a escola dando tão certo. É claro, eu vou ter coisas que poderiam melhorar. E quando eu digo que eu vou ser feliz independente do que aconteça, é algo assim, claro, eu vou ficar triste caso algo triste aconteça também. Mas eu vou lidar com isso e depois eu vou tentar voltar para o meu estado de felicidade e contentamento. Esse contentamento no yoga é chamado de santosha.
E é uma parte muito linda da filosofia do yoga, que a gente pode trazer para a vida e aplicar e sentir o quanto esse aspecto filosófico pode mudar a nossa relação com tudo que a gente faz, com tudo que a gente tem e com tudo que a gente é. E às vezes a gente nem sabe tudo que a gente é. Para isso, eu proponho que tu, nesse momento, faça uma pausa, se possível, e olha para a tua vida. Tenta refazer assim a tua rotina, uma rotina de um dia comum. A hora que tu acorda, como que é esse teu acordar? Às vezes, a diferença entre alguém que acorda feliz e alguém que acorda estressado, irritado ou triste é apenas uma. Imagina alguém que acorda feliz. Como é que é a atitude interna dela? Ela acorda e a primeira coisa que ela faz, ela se dá conta de que ela acordou. Dizem que tem uma boa parte da população mundial que não acorda, que vai dormir. E ali foi a última noite de sono. Então tá, acordamos. Podemos já nos sentir contentes com isso e gratos. A gratidão ajuda bastante. Então tá, acordei e eu tive que acordar bem cedo, talvez. E eu não gosto, eu gosto de dormir um pouco mais. Mas ainda assim, eu tenho uma decisão aqui para tomar. Essa é a minha vida. Eu posso odiar o fato de eu ter que acordar cedo e acordar bem infeliz todos os dias por causa desse fato. Ou eu posso decidir que enquanto eu tiver que acordar cedo, eu vou acordar cedo, tentando ver tudo que eu tenho de bom para acordar cedo. Por que que eu tenho que acordar tão cedo? Talvez é porque o meu trabalho me exige. Então eu posso olhar o que esse meu trabalho que me exige me proporciona em retorno. Talvez ele me proporcione a vida que eu tenho hoje. Me proporciona os recursos financeiros, talvez dentro do trabalho que eu faço tenha algo bom que eu goste, que me faça feliz. Talvez foi um trabalho que eu escolhi, talvez não. Independente do que for, se não for um trabalho que eu escolhi, se for um trabalho que eu realmente não gosto, aí a gente já vai para um outro lugar. Já é para um lugar assim, vamos lá fazer um trabalho de autoconhecimento para primeiro eu descobrir o que eu gosto. Ou se tu já sabe o que tu gosta e tu tá numa situação que tu não gosta, a gente precisa achar um caminho para sair de onde tu tá e ir para o lugar onde tu quer estar. Sabe? Isso é bem importante, mas eu não vou ir para esse lado hoje. Eu vou ir para o lado de que a gente não precisa ficar fazendo muitas coisas para a gente ter muitas coisas, para daí a gente ser o que a gente quer ser. O caminho é inverso. Vai ser muito mais fácil o caminho se a gente fizer inverso. Se eu primeiro decidir hoje que eu sou feliz. Ai, mas acontece tanta coisa horrível no mundo. Sim, gente. O mundo é perverso em vários aspectos, mas também tem muita coisa boa. E eu não quero ir para o lado da inocência, de não ver que tem o lado perverso, mas assim, eu decido que dentre as possibilidades que eu tenho de ser feliz, infeliz, triste, reclamona, rancorosa, invejosa, qualquer coisa que eu possa ser, eu posso olhar no meu cardápio de opções e eu escolho ser feliz. Eu escolho ser próspera, eu escolho ser amada. Ah, como é que a gente escolhe ser amada? Ai, gente, vamos lá. Primeiro passo. Se eu me amo, eu já sou uma pessoa amada. Então vamos trabalhar nesse amor próprio. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente fazer esse trabalho sozinho, porque a gente aprendeu muito que a vida ela vai se construindo, vai refletindo a partir do externo, mas na verdade o nosso universo inteiro, a vida que a gente conhece, a vida que a gente vive, ela é de dentro para fora. E quanto antes a gente realizar isso, antes a gente identificar isso, que é de dentro para fora, que é primeiro ser, e a partir do que eu sou, eu faço. Se eu sou uma pessoa feliz, a forma que eu acordo é totalmente diferente. Se eu sou uma pessoa feliz, eu acordo agradecendo, eu acordo respirando fundo, quem sabe já sabendo, né, que um sorriso no rosto vai até alterar e vai me ajudar a ser mais feliz. Se eu der bom dia para as pessoas com quem eu convivo, aquele bom dia que não precisa ser super animado, mas um bom dia que alguém feliz daria. Se eu olhar para mim no espelho e der um sorriso para mim, eu já vou ser mais feliz. Eu já vou ter aquele sorriso que talvez eu fique esperando do mundo externo. Eu mesma já me dei. Eu não preciso de nada externo. Não preciso ter nada para ser.
Aí a minha ação partindo de uma pessoa feliz. Qual é que é o próximo passo? Talvez eu me arrumo para trabalhar, talvez eu saia para trabalhar, talvez eu tenha minhas práticas pessoais. Aqui eu tenho certeza que pessoas com realidades totalmente diferentes estão me ouvindo. Pensa na tua realidade, como tu, como uma pessoa feliz, vai agir. O que tu vai fazer no teu dia, na tua manhã, até a hora da tua primeira refeição. E quando tu tiver a tua primeira refeição, o que que uma pessoa feliz faz com a comida na frente dela? Ela agradece, ela sabe a importância daquela comida. Aquela comida que vai nutrir ela, que vai deixar ela com energia para começar o dia dela. E depois tu vai viver o resto da tua manhã, vai chegar na hora do almoço, uma pessoa feliz vai fazer o quê? De novo vai agradecer, vai olhar para aquela comida, vai sentir a relação daquela comida que não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a comida que tu come ela se torna parte de ti, ela se torna o teu corpo, né, ela se transforma no que o teu corpo precisa para seguir. Então tu olha para aquela comida e tu sabe que ela vai se unir a ti, ela vai ser parte de ti. Então tu já agradece também, tu dá aquele sorriso, pode não ser o que tu gostaria de comer. Eu tenho uma dieta bem restritiva por causa da endometriose, e tem várias vezes, assim, que incomoda eu não poder comer, às vezes, o que todo mundo tá comendo, que é mais gostoso, eh, que às vezes nem é nada demais, mas que não me faz bem. E às vezes eu posso entrar nesse lugar de não me sentir tão feliz, porque o que eu tô comendo não é algo que eu queria comer. Mas como eu decidi ser uma pessoa feliz, eu reconheço, ok, essa é uma parte da minha vida que não é tão boa. Tem vezes que eu me permito também ser uma pessoa feliz, mas que não está feliz com a situação que está acontecendo naquele momento. Como eu falei antes, se algo triste acontecer, eu vou ficar triste, mas eu não vou ficar triste o tempo todo, porque eu posso ser aquela pessoa também que toda refeição reclama, porque não pode comer o que queria, né. Mas assim, a gente aprende a querer comer o que faz bem pra gente. Eu não vou ficar brigando com isso se não tem o que fazer. Tem alguns alimentos que para quem é sensível, intolerante ou tem uma condição como a minha, que o corpo inflama muito com alguns alimentos, é como se eu estivesse comendo veneno. Às vezes em pequena quantidade, em grande quantidade e para pessoas que são mais sensíveis, uma pequena quantidade de veneno já faz um estrago bem grande, e com o tempo faz muito mal. Então, não faz muito sentido eu ficar brigando com essa realidade, porque eu vou ficar triste, mais triste do que eu precisaria. E tem outras coisas que podem me deixar mais feliz. Tem outras coisas, mas assim, sem pensar em coisas, porque de novo as coisas estão no externo, eu decido ser feliz, independente do que eu vou comer, do que eu vou ingerir, independente do que eu vou fazer. E nessa felicidade eu vou agindo e vou contagiando. Vou contagiando a minha ação, a minha próxima ação. Se ela é uma ação de uma pessoa feliz, ela vai ser uma ação que vai me deixar provavelmente ainda mais feliz. Eu vou sempre ter recursos para manter o estado mental e emocional que eu já construí dentro de mim, que eu já cultivei. E assim fica cada vez mais fácil de a gente continuar feliz. Mas eu preciso ser feliz primeiro, eu preciso ser contente primeiro com a realidade que eu estou vivendo agora. E às vezes a nossa realidade nem é tão ruim assim, sabe? Às vezes a gente fica buscando uma felicidade, uma alegria naquela ação que, digamos assim, o exemplo que eu dei antes, eu trabalho muito para ganhar muito, para daí eu poder comprar uma experiência, como uma viagem ou um carro ou qualquer coisa que eu ache que eu preciso para ser feliz, e às vezes pode levar bastante tempo até eu ter as condições para comprar essa experiência ou essa coisa. E quando eu tô usando aquilo, quando eu tô na viagem ou quando eu tô no carro novinho que eu comprei, que eu dediquei minha vida para conquistar, muitas vezes eu já não consigo aproveitar, porque eu ainda tô no meu padrão de fazer coisas para ter coisas e para daí eu poder ser feliz, para daí eu poder ficar feliz. Não faz sentido nenhum. A maioria de nós está vivendo isso. Presta atenção no teu padrão. O que é que tu tá fazendo hoje, que tu tá pensando que tu precisa fazer para conquistar o quê?
responde assim: "Tô fazendo isso para conquistar aquilo". Eu não tô falando que não é pra gente fazer coisa para conquistar as coisas que a gente quer. É muito importante que a gente faça planos, que a gente direcione a nossa energia, que a gente saiba onde a gente está com relação aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Mas a gente não precisa deixar para ser feliz só quando chegar lá. Porque provavelmente hoje tu já chegou em algum lugar que há um tempo atrás tu gostaria de ter chegado, que tu planejou e que tu fez coisas no passado para chegar onde tu tá hoje, e tu nem te deu tempo e oportunidade para curtir onde tu tá, para ser feliz onde tu tá. A gente poderia ser feliz todos os dias, onde a gente tá. Porque com certeza hoje a gente já recebeu algo, a gente já tá vivendo algo que um dia a gente sonhou. Que um dia a gente pensou: "Ah, é isso que eu preciso para ser feliz". Daí tu vai ver que esse padrão foi se repetindo de novo, de novo, de novo, e daí tu vê que a fórmula tá errada. Porque se teve várias vezes que tu pensou: "Preciso fazer isso para ter aquilo, para daí ser feliz", e até hoje tu não sente que tu chegou, até hoje tu não sente que tu é feliz como lá na tua mente tu acredita que tem um jeito de ser, é porque a equação tá errada, é porque a ordem tá errada. O ser feliz é um estado interno. A gente não vai chegar no pódio da felicidade, a menos que a gente saiba, que a gente perceba que a gente já tá lá. Então, olha, de novo, olha pra tua vida. Olha tudo que tu tem pra agradecer. Tu tem uma cama quentinha pra dormir de noite? Seja feliz deitando nela. Eu acho muito gostoso quando chega assim de noite, eu vou deitar na minha cama, eu dou aquele sorriso assim, penso: "Ai, que delícia essa cama". E daí, quando eu acordo e eu tô na minha casa, e eu olho pra minha casa, olho para o meu marido, olho para as minhas gatas, e essa é a minha realidade, essa é a realidade que eu construí. Se eu não gosto dela, eu tenho que mudar ela, mas eu gosto. Então eu olho e penso: "Que massa essa vida, né, que legal essa vida que eu tenho, que eu vivo. Que legal que esses são os seres com quem eu convivo diariamente. Eu gosto deles, que bom que eu convivo com eles". É esse reconhecimento de: "Que bom, é isso, é isso". Eu eu tenho já comentei em outros episódios, eu tenho uma admiração pela natureza, pelas coisas que vão acontecendo e a gente vai percebendo, assim, a abundância, a prosperidade em coisas bem simples. Hoje de manhã, por exemplo, eu colhi um tomate, aqui no nosso pátio. E esse tomate, ele estava vermelhinho, bonito já, assim, me deu uma alegria de colher ele. E ele, o pezinho, nasceu sozinho de um saco de terra que a gente ganhou de um amigo nosso que faz composteira e tal. Então foi realmente um presente da natureza. E muita gente talvez tenha esses presentes da natureza, de amigos, de coisas bobas talvez, sabe? Às vezes o vizinho me alcança aqui, alguma coisa que nasceu na hortinha dele, ou um bolo que a vizinha fez me alcançou pelo muro. Reconhecer a preciosidade dessas coisas é algo que vai te deixar mais feliz. E às vezes não precisa nem ganhar nada, né, mas reconhecer que tu provavelmente tu ganha coisas gratuitas. "Ah, mas nem era o que eu queria". Gente, mas às vezes a gente só falta a gente querer o que a gente ganha, sabe. Falta a gente dizer: "Não, era bem o que eu queria, era bem o que eu precisava". Eu colhi aquele tomate hoje de manhã, ele já foi parte do meu café da manhã, já fiz um omeletinho com ele, foi uma delícia. E tu reconhecer isso, parece que faz ficar ainda melhor, sabe, com mais sabor, sabe, eu colhi no meu pátio, ganhei a terra dos meus amigos, cultivei o pezinho que nasceu sozinho e agora tá aí, é meu tomate. A abundância da vida, eu me sinto super próspera quando algo nasce no meu pátio. Mas às vezes a gente tem um padrão que daí agora vamos entrar num papo sistêmico, né, eu falei no início do episódio, né, que eu ia unir 3 assuntos que eu adoro. Então, já falei da viagem, já falei de yoga, né, quando eu trouxe Santoshi, o contentamento e agora o sistêmico. Muitas vezes a gente não consegue parar com esse padrão do pensar no que a gente quer ter, daí a gente faz para ter, e daí depois, por último, a gente acha que a gente vai ser. Isso foi aprendido, foi herdado dos nossos pais, dos nossos avós. Foi um movimento que foi acontecendo muitas vezes sem consciência. Sem consciência de que a gente é primeiro.
E tem coisas que a gente consegue ser primeiro, quando a gente assume um papel, né. Eu assumo um papel de esposa, e daí eu consigo ser a esposa, fazer a partir desse papel e ter os benefícios ou as dificuldades que esse papel me traz. E tem várias coisas que a gente não é em essência ou que a gente se confundiu no meio do caminho, né, porque às vezes a gente é internamente boazinha, né, e a gente vai deixando tudo à nossa volta ir acontecendo e a gente vai agindo de acordo com a boazinha, porque a gente quer ter a apreciação do outro, a gente quer ter a validação, a gente quer ter o amor do outro e a gente acha que a gente precisa agir a partir desse ser boazinha. Mas o que a gente quer ser é amada. E daí, se a gente quer ser amada, a gente precisa ser amada antes. Lembra? Eu falei já isso antes, aqui nesse mesmo episódio. Para eu ser amada, eu não preciso de aprovação externa. Eu posso me amar primeiro, me priorizar. Eu posso olhar para minha vida, me sentir amada, me sentir feliz e a partir disso agir como alguém amada. Aí eu não vou me humilhar para ter migalhas de ninguém num relacionamento. Aí, se eu me sinto amada, se eu me sinto uma pessoa com autoestima boa, aí eu vou fazer escolhas que reforcem isso que eu sei que eu sou. Gente, eu sei que a reflexão que eu tô trazendo aqui, ela é um tanto pró, né, ela é assim, eh, profissional mesmo, né, mas ela não é impossível de a gente chegar. Sei que talvez tu vai dizer assim: "Ah, Rebeca, fácil falar, né, fácil falar". Eu digo: "Sim, é muito mais fácil falar". Mas por que não tentar? Por que não tentar hoje à noite, antes de dormir, pensar em tudo que tu tem para agradecer e dormir com isso na mente? Tenho várias coisas para agradecer. Tenho uma vida boa. Dentro das possibilidades, nesse momento, minha vida é boa. Pode melhorar? Sim, tudo pode melhorar. Tudo pode piorar também. Eu sempre acredito que, independente de onde a gente tá, a gente tem um universo para cima e um universo para baixo, de melhor ou pior. Isso seja em níveis de felicidade, em possibilidades profissionais, em destaque de visibilidade, em questões financeiras, tem sempre muitas pessoas que deram muitos passos a mais do que nós, tem muitas pessoas que deram muitos passos a menos, e não é sobre a gente se comparar, mas é a gente saber que existe um leque muito grande de possibilidades que a gente não está explorando, talvez. E a possibilidade que eu proponho que tu explore é essa possibilidade de inverter a ordem das coisas e ver o que acontece. Porque toda vez que eu me dou conta de que eu tô com a ordem invertida e eu volto para o padrão de: "Não, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, e eu faço a partir do que eu sou". E daí eu vou tendo as coisas que eu preciso para manter o que eu sou. Então, vamos lá. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. O que mais eu sou? Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa dedicada. Então, assim, vai fazendo a tua lista aí também. Tô fazendo a minha com você só para dar alguns exemplos e eu não vou fazer a lista completa, tá? Mas tu pode escrever. Então, eu sou uma pessoa bem dedicada. Eu sou uma pessoa amada, mas eu também sou uma pessoa com dificuldades de perceber que eu sou amada. De acreditar, sabe? Parece que eu sempre isso daí, claro, em terapia eu já descobri, teve várias situações que me levaram para esse padrão, de sentir que eu precisava sempre fazer mais, que eu precisava sempre, ser agradável, boazinha, isso eu percebo nas minhas mentoradas que isso acontece muito, principalmente com as mulheres, não sei se é principalmente com as mulheres, porque eu atendo mais mulheres, então são os casos que eu vejo mais. Essa necessidade de agradar, de ser útil, de ser proativa, de estar sempre fazendo, de mostrar competência, isso tudo eu tenho. Mas quando eu percebo que eu tenho isso, eu já consigo internamente ir lá e buscar força nas outras coisas que eu sou também, para eu não deixar essa característica me levar para um lugar de sempre ficar fazendo e nunca chegando, e nunca comemorando o resultado de onde eu cheguei por ter feito tanta coisa. Então é mais ou menos essa a proposta da conversa de hoje. É a gente
reparar na vida, no que a gente é, e se a gente tá distanciando muito o que a gente é do que a gente quer ser, a gente precisa ver assim, tá, o que eu sou hoje e o que eu quero ser. Vamos ver se já não estamos lá? Vamos dar uma reparadinha para ver se a gente não tá pelo menos muito próximo. Se a gente não consegue, eu quero ser feliz, mas eu não sou feliz ainda como eu gostaria. Eu não consigo ser um pouco mais feliz hoje, só reconhecendo que eu não tô tão distante assim da felicidade que eu quero alcançar. Seja um pouquinho mais hoje. Será que eu não consigo perceber que eu já sou próspera? Que eu posso não ter dinheiro para dar e vender, mas eu sou próspera. Tenho uma casa para morar, seja de aluguel, seja minha, independente, ela pode estar financiada em 30 anos. Eu tenho um lugar para dormir, para viver, para ser meu porto seguro. Eu posso considerar isso prosperidade. Eu posso considerar que ali é a base dos meus sonhos. Ali é o lugar onde eu descanso depois de ter me dedicado aos próximos sonhos que eu vou realizar. Mas reconhecer que eu já realizei sonhos. Esses tempos passou um moço vendendo uns artesanatos que ele fazia, enquanto estava tomando um café com a minha mãe. E ele tinha vindo de outra cidade e ele estava tentando a vida desde as enchentes que tiveram aqui no Rio Grande do Sul. Ele estava, né, se esforçando para conseguir mais renda para a família dele. Ele parecia bem positivo. E eu e a minha mãe compramos um artesanato dele. E o que eu peguei, dizia assim: "Tudo aqui já foi um sonho". E eu deixei no carro, encaixei no painel do carro e tá ali. Todo dia que eu entro no carro, eu leio aquela frase: "Tudo aqui já foi um sonho". E aquilo me ajuda, sabe? Me ajuda a reconhecer o quanto eu já sonhei, o quanto eu já realizei. O quanto eu já fui a pessoa que queria estar onde eu tô hoje. E daí eu venho aqui compartilhar contigo, porque talvez tu também esteja já num lugar onde tu pode olhar à tua volta e reconhecer, tudo aqui já foi um sonho também. Vamos lá, te pergunta onde na tua vida tu tá fazendo um monte de coisa para tentar ser algo, né? Para ter as coisas que tu acha que tu precisa, para daí tu chegar a ser o que tu gostaria. Quando talvez tu já possa ser hoje, no meio do que já existe. Repara que esse ser ele não depende de uma viagem, de um emprego, de um relacionamento, do corpo certo, do momento certo. Tem pelo menos um percentual da felicidade que tu busca que já tá aí disponível para ti. Talvez ela tá aí disponível, mas escondida, sabe? Atrás da tua pressa, atrás desse fazer frenético de não parar em busca de um objetivo. Talvez tu já tenha atingido vários objetivos, tu só não fez a pausa para reconhecer. E daí tu não consegue ser feliz porque tu tá sempre correndo atrás da felicidade. Talvez essa felicidade ela já tá aí contigo há tanto tempo e ela tá até um pouco aborrecida, entediada, esperando tu desacelerar para tu conseguir enxergar ela. Eu posso dizer que eu vou fazer isso na viagem. A gente sai de viagem agora nessa quinta-feira. A gente vai ficar um tempo lá, a gente volta só em agosto. Então, os próximos episódios vão ser de lá. A mãe do Léo mora na Espanha, então vamos ter uns episódios diferentes, com cenário diferente. Se despeçam desse daqui. Eu não sei se eu vou conseguir ainda gravar outro episódio até quinta-feira. Não vou me cobrar quanto a isso, então já sinto que esse daqui provavelmente vai ser o último. Mas eu me comprometo, agora compromisso público, né? Eu me comprometo a ser feliz nessa viagem, independente do que aconteça. O que acontecer, que sempre tem aqueles perrengues, né? Os perrengues chique de viagem. Vai acontecer o perrengue, eu vou lidar com o perrengue, o que acontecer vai ser resolvido. E acredito que muitas aventuras, muitas coisas boas vão acontecer. Vou visitar a amiga em Portugal. Vamos ter evento sistêmico em Portugal. Mulheres de Portugal que queiram participar, já saibam o que vai acontecer. Vai ser no dia 4 de julho. Não tenho ainda todas as informações, mas assim que eu tiver, eu vou colocar aqui para vocês, tá? E vamos ter evento de yoga também, para os alunos de yoga que me escutam aqui também. Teremos evento em Lisboa, provavelmente, e no Algarve. Mas eu tenho certeza que muitas coisas boas vão ser vividas por mim, pelo Léo, pelas pessoas que a gente encontrar e quero curtir muito cada um dos encontros que a vida vai me proporcionar ali. Já sabendo que eu vou inteira para a viagem, eu não vou cobrando nada, não preciso que aconteça nada. Já vai estar acontecendo, o simples fato de eu estar lá, presente, vivendo o que eu vou estar vivendo, já vai ser bom o suficiente. Então, esse foi
o episódio 21 do Sou Sistêmica. Fico muito feliz de te ter aqui comigo. Caso tu esteja chegando por aqui agora, se quiser seguir o canal, se tu estiver ouvindo pelo Spotify, segue. Se tu estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve. É sempre importante para o canal, para ele ir crescendo aos pouquinhos e levando a mensagem para mais pessoas. Se esse assunto fez sentido para ti, tu conhece uma amiga que esteja precisando ouvir isso, encaminha para ela ou compartilha com alguém, em algum grupo, talvez. Tenho certeza que as pessoas podem se beneficiar desse efeito cascatinha. Eu ouvi algo, me fez bem, me fez refletir, eu compartilho, outras pessoas vão refletindo. E a gente vai criando um mundo melhor de viver, né? Um mundo melhor para mim, para ti, onde as pessoas refletem, né? Eu sempre gosto daquela frase assim: como é bom a gente conviver com pessoas que fazem terapia, com pessoas que se trabalham para serem pessoas melhores. Então, assim, esse trabalho aqui é isso, é para tornar o mundo um lugar mais agradável de viver, de trocar, né, de compartilhar. A gente tem muita sorte, eu sempre digo, a gente tem muita sorte, porque no mundo que a gente vive, né, as relações que a gente tem, tanto com a escola de yoga, quanto com as terapias sistêmicas, as imersões, a gente vive um mundo muito lindo, né, de pessoas que buscam, de pessoas que estão dispostas a olhar para sua sombra, de olhar também para sua parte que não é consciente, que às vezes, pode parecer feio, pode parecer sombra, mas às vezes era só uma partezinha nossa que a gente não estava olhando, não estava colocando amor ali. E quando a gente olha, quando a gente coloca amor, muita coisa se transforma na nossa vida. Então, segue aqui comigo. Temos o grupo da Roda Soul, caso tu não conheça ainda. É um grupo no WhatsApp onde eu levo os assuntos antes de compartilhar aqui e depois compartilho lá na roda os episódios em primeira mão. Sempre um dia antes de abrir para o público geral, as mulheres de lá recebem esses episódios e podem conversar antes sobre eles e aprofundar as reflexões comigo. E para finalizar, antes de dar tchau para vocês, eu vou deixar aqui uma pergunta caso tu queira responder nos comentários para mim. Qual foi o lugar que tu chegou, a experiência que tu sonhou ter, que tu teve, mas que tu não conseguiu habitar por completo, que tu não conseguiu te sentir como se tu tivesse realmente conquistado, né, que tu não te sentiu feliz, porque tu nem percebeu que tu estava lá. Só para eu não sentir também que só eu que vivo isso, eu sei que não é só eu, mas eu gostaria de saber da tua situação. Vamos trocar um pouquinho? Escreve aqui nos comentários ou, se tu estiver lá na roda, comenta lá que a mulherada vai gostar de saber também e se sentir mais parte desse movimento onde a gente percebe que a gente não tá sozinho e que a gente tá crescendo juntas. Até o próximo episódio.